Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o nono ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje nós vamos conhecer os aspectos geográficos do Japão. Bons estudos! O Japão é um país localizado no extremo oriente, a parte mais a leste do continente asiático. Ele é constituído de um arquipélago localizado no Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, área onde há diversos encontros de placas tectônicas. E isso explica a existência de vários vulcões em atividade naquele território, bem como a frequente ocorrência de maremotos e terremotos. O terremoto mais violento do país ocorreu em 1923 e atingiu Tóquio, matando cerca de 140 mil pessoas. Em 2011, o nordeste do país foi afetado por um terremoto ainda mais violento, que atingiu 9,2 graus na escala Richter e foi seguido por um tsunami que provocou a morte de 20 mil pessoas e um terrível acidente nuclear na usina de Fukushima. O mapa a seguir apresenta a região denominada de Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. O Círculo de Fogo margeia o Oceano Pacífico, incluindo a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, as ilhas do Japão, da Indonésia e das Filipinas. Nessa região encontram-se 82% dos 535 vulcões ativos existentes no planeta. Com área de aproximadamente 377.947 km², o Japão é formado por cerca de 4.000 ilhas. As quatro maiores e mais importantes dessas ilhas correspondem a 97% do território japonês. As ilhas mais importantes são as ilhas de Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. O espaço relativamente reduzido do Japão, que em termos comparativos seria um pouco maior que o estado de São Paulo, possui amplas extensões montanhosas. Cerca de 80% da área total do Japão é formada por elevações. Embora seu tamanho reduzido, no ano de 2015, a sua população chegava a 126,8 milhões de habitantes. Esse fato explica as elevadas densidades demográficas no país. As atividades econômicas mais importantes estão concentradas nas quatro grandes ilhas. Visando encurtar a distância entre elas, a engenharia japonesa construiu túneis e pontes para interligá-las. Um imenso túnel com 54 quilômetros de extensão que liga Honshu a Hokkaido. De imperialista a país dominado. Na sua fase imperialista ou expansionista, o Japão invadiu e dominou a Coreia em 1910, a Manchúria, que é uma região ao norte da China, em 1931, e ainda, na década de 1930, outras províncias do norte da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão aliou-se à Alemanha e à Itália, formando o Eixo. Em 1941, os japoneses atacavam os navios dos Estados Unidos em Pearl Harbor, que provocou a entrada deste país na guerra. Em 1945, com as cidades de Hiroshima e Nagasaki arrasadas por duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão rendeu-se e teve seu território ocupado por tropas norte-americanas até 1952. Terminada a Segunda Guerra Mundial, as economias de mercado mais importantes da Europa Ocidental estavam parcialmente destruídas. O Japão também fora arrasado pelas duas bombas atômicas, cujas consequências eram então pouco conhecidas,
pois o emprego da energia nuclear estava apenas começando. Com isso, os Estados Unidos tornavam-se a superpotência do mundo capitalista, e o medo do avanço do socialismo na Europa e na Ásia foi um dos motivos que incitaram os Estados Unidos a investir tanto na reconstrução da Europa Ocidental como na do Japão. Dominado, mas nem tanto. Além da ajuda financeira recebida dos Estados Unidos, dois fatores foram fundamentais para que a economia japonesa voltasse a crescer rapidamente depois de 1945. Um deles foi a reforma agrária, promovida pelas tropas norte-americanas, que criou milhares de pequenas propriedades bastante produtivas no país. O outro foi o resgate dos valores tradicionais da sociedade japonesa, com um extremo nacionalismo, que permitiu o pagamento de baixos salários para uma população disciplinada e movida pela ideia de que o principal objetivo de seu trabalho era reerguer o país. Obteve-se com a ampliação da produtividade industrial com baixos salários, elevado número de horas de trabalho semanais, e a ausência de preocupação com as condições de trabalho nas fábricas. Mas a partir dos anos de 1980, os níveis salariais e de consumo subiram bastante no Japão, que deixou de ser somente uma economia voltada para atender ao mercado externo, para exportação, e passou a ser também uma importante sociedade de consumo. Desenvolvimento e poluição. Um dos traços característicos da industrialização japonesa no período de 1955 a 1973 foi o crescimento das indústrias de base e química, que exigem muito capital e determinam o desenvolvimento de novas tecnologias. A siderurgia e a petroquímica merecem destaque, além da química fina, que recebeu grandes investimentos por ser a que mais desenvolve tecnologia. Assim, já em 1970, as indústrias de base e química possuíam 28,4% das fábricas, absorviam 49,6% dos trabalhadores e contribuíam com 62% da produção nacional. O mapa a seguir apresenta a base econômica japonesa. Em verde, é possível observar o uso do solo para a produção de arroz. Em amarelo, é possível notar as demais culturas produzidas em solo japonês. É possível notar também os recursos minerais e energéticos disponibilizados no país, como o carvão mineral, o gás natural, o cobre, o ouro e o chumbo, além do zinco. Em rosa, no mapa, é possível observar a região industrial. É possível notar também a região produtora de alta tecnologia. Uma consequência negativa desse rápido crescimento econômico japonês foram os impactos ambientais. O assunto passou então a ser discutido pela sociedade na busca de soluções. Mudança de rumo na política de desenvolvimento econômico. A partir de 1970, a situação altamente favorável do Japão começou a mudar por várias razões. Uma delas foi a desvalorização do dólar em 1971 e a subida do iene, a moeda japonesa. Ambos provocaram a alta dos preços das exportações japonesas no mercado externo, um fato importante para um país com população bem inferior à dos Estados Unidos e da União Europeia, isto é, com um menor mercado de consumo interno.
O preço do barril de petróleo aumentou muito também, passando a pesar na balança comercial do Japão, um país que não possui reservas próprias e importa este produto. Outra situação ocorreu com os movimentos de contestação interna, que passavam a questionar os efeitos sociais e ecológicos do extraordinário crescimento, como a poluição do ambiente, a degradação da cultura japonesa, o congestionamento das cidades e a especulação imobiliária, que elevou o preço dos imóveis urbanos e agravou o problema de moradia para os trabalhadores. Diante dos problemas surgidos, o Japão precisou reavaliar sua política de desenvolvimento econômico. No decorrer das décadas de 1970 a 1980, diminuíram os investimentos nas indústrias de base e química e voltou-se a investir mais nas indústrias de bens de consumo. As indústrias de tecnologia de ponta passaram a ser priorizadas, realizando-se internamente as pesquisas necessárias aos setores de eletrônica, informática, robótica e etc. O desenvolvimento da robótica foi tão intenso que o Japão sozinho utiliza mais robôs que todo o restante do mundo. A imagem a seguir apresenta uma linha de montagem altamente robotizada em Toyota, no Japão. A megalópole mais populosa do mundo. A intensa relação entre Tóquio e Osaka, fruto de um processo de industrialização com forte intervenção do Estado, acabou por centralizar grande parte da atividade econômica naquela porção do território. Isso levou ao surgimento de uma megalópole, denominada de Tokaido, no eixo Kyoto, Osaka, Nagoya e Tóquio, onde se dá a maior concentração urbana do mundo contemporâneo. Nesta região também concentram-se grande parte das indústrias do Japão. A infraestrutura nesta região é bastante diversificada. Consequentemente, os problemas urbanos advindos desta aglomeração também são enormes. O mapa a seguir apresenta a distribuição da população japonesa no território. As intensas relações políticas, econômicas e culturais entre as 4 grandes metrópoles do Japão, que são Kyoto, Tóquio, Osaka e Nagoya, constituíram uma verdadeira megalópole no território japonês a partir da década de 1950. Sem dúvida alguma, esta é a maior concentração urbana do mundo. Os impasses japoneses. É possível enumerar pelo menos 3 questões que o Japão precisa lidar com urgência atualmente. Investimento na área armamentista. Para consolidar uma posição de grande potência econômica e político-militar, falta ao Japão desenvolver a indústria armamentista. Com a notável expansão da sua vizinha China, que é um tradicional adversário, e como os Estados Unidos já não garantem mais a sua defesa, o Japão iniciou com cautela uma política de maiores gastos na área armamentista. Essa cautela se explica porque há muita reação dos japoneses em relação a uma nova militarização do país. Energia nuclear. Outro impasse atual do Japão é a energia nuclear, da qual o país é muito dependente. O Japão foi a primeira e até o momento a única nação que sofreu os efeitos provocados por uma bomba nuclear que foi lançada pelos Estados Unidos em 1945, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Isso criou um profundo temor na população em relação aos perigos da radiação.
E como foi mencionado anteriormente, em março de 2011, o país foi atingido por uma outra catástrofe nuclear, desta vez gerada pela natureza. Um maremoto que atingiu 9,2 pontos na escala Richter e foi seguido de um tsunami que provocou um acidente nuclear na usina de Fukushima. Houve vazamento da radioatividade que colocou em risco a vida e a saúde de pessoas, não só no lugar onde a usina se localiza, no nordeste do Japão, mas também a vários quilômetros de distância, dada a disseminação dos elementos radioativos. A radiação também contaminou o solo e os alimentos produzidos numa imensa área. Envelhecimento da população. Em 2014, a taxa de natalidade no Japão era de 0,8% e a de mortalidade de 0,9%. Isso significa um ritmo de menos 0,1% de crescimento demográfico anual, ou seja, negativo. Existe assim uma espécie de estagnação ou até retração demográfica, já que o pouco crescimento só ocorre com a entrada de imigrantes, algo que também já diminuiu bastante no Japão. Há também no Japão uma política em que o rendimento do aposentado japonês acompanha a renda dos trabalhadores ativos, e existe uma elevada expectativa de vida no país. O consumo desse percentual de idosos não diminui, apenas aumenta em razão dos maiores gastos com a saúde. Até quando o país suportará o enorme número de aposentados, à medida que diminui o número de trabalhadores ativos? É uma questão que só o tempo responderá. O gráfico a seguir representa a pirâmide etária do Japão nos anos de 1950, 2014 e uma projeção para 2050. Por hoje era isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Não se esquece de ir lá no canal, se inscrever, indique nossos vídeos. Até uma próxima oportunidade. Tchau!